Bora, galera, agora vamos ver várias questões de logaritmo em que você vai agora aproveitar para ver o estilo de questão da SpaceX em particular, em específico, né? Para você ver como isso vem sendo cobrado ao longo dos anos. Claro que você vai perceber que uma questão de logaritmo muitas vezes se mistura com outras matérias, como já é o caso da primeira, em que ele está misturando com a equação do segundo grau. Isso não é nem um pouco estranho, nem um pouco incomum na sua prova, tá bom? Então aqui ele já te dá um f de x, que é 2x ao quadrado, mais log de k na base 1/3 mais 2, e quer saber o k para que isso aqui tenha raiz dupla. Bom, aí eu tenho que voltar contigo lá na aula de função do segundo grau, em que a gente viu os vários casos, para de acordo com o delta, você saber se eu tenho duas raízes iguais, se eu tenho duas raízes no caso diferentes, se eu não tenho raiz real, ou seja, se eu tenho raízes imaginárias. Tudo isso era de acordo com o delta da equação do segundo grau, que eu vou relembrar agora aqui contigo. Então, para a gente já começar, né, pela pergunta dele, ter aqui uma raiz dupla, gente, é o mesmo que duas raízes iguais. Toda vez que o delta for igual a zero, você tem duas raízes reais e iguais. Se o delta for, no caso, maior do que zero, aí eu digo que eu tenho duas raízes reais e distintas. E se o delta, no caso aqui, for menor que zero, eu digo que eu tenho duas raízes imaginárias. Bom, aí a gente já consegue ver, né, que o delta tem que estar no caso de cima se eu quero ter duas raízes reais iguais. Vou até botar aqui para você que isso significa raiz dupla, para que não fique nenhuma dúvida aqui. Dupla quer dizer isso. As duas são iguais. Então tem que montar o delta de acordo com o k. O k vai aparecer quando eu montar o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E aí essas constantes a, b e c estão aqui na equação. O a é o que está na frente do x2. O c é o termo constante sozinho. E aqui, falta um x, né, que eu não escrevi. Você vai ter o quê? Você tem que esse termo na frente do x é que vai ser o b, tá legal? Então você vai ter o quê, ó? Um delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e essa continha tem que ser, no caso, igual a zero. Então vamos lá. O b, ele é o log, aquele log ali do k na base 1/3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, pelo c, que é 2, tem que dar zero, tá? Com isso, você vai ter o quê, ó? Pega aqui e você vai ter log na base 1/3 do k ao quadrado igual a, no caso, 16, né? Já passando para o outro lado, que é 4 vezes 2 vezes 2. Cuidado ao tirar a raiz aqui, que você pode ter tanto a raiz do 16 positiva, né? Mais a raiz do 16, que é mais 4, quanto menos 4. Quem que é o quadrado vai dar, no caso, 16? Ou 4, ou menos 4. Então, você tem as duas opções de coisas para fazer aqui. E aí, é lembrar agora da sua definição de log. Eu tenho, então, o primeiro caso em que o log dá 4, só que se eu tenho o log de a na base b dando resultado, eu sei que esse número elevado a 4 tem que dar quem está aqui em cima. Na verdade, o valor do k ele vai ser o que nessa primeira opção? Ele vai ser 1/3 elevado a 4. O que dá, no caso, 1/81. Já no de baixo você vai ter o quê, né? É a mesma coisa, quer dizer, tem que fazer aqui a definição de log. E aí o k vai ser o quê? Vai ser 1/3 elevado a menos 4. Só que você sabe que elevar a menos 4 é a mesma coisa que você inverter. Então, quando você eleva um negativo, a gente viu na revisão em matemática básica que isso vai passar o 3 para cima, ficando elevado a 4
dando 81. Tá legal? Então, estão aí os dois valores do K que ele queria para que você tenha, no caso aqui, o log com essa raiz dupla. Beleza, gente? Aí, só lembrando como ele queria o produto, no caso aqui, das raízes, né? Ou seja, dos valores do K, na verdade, você vai ter, então, um K1, vou chamar assim, que deu 1 sobre 81, e um K2, que é igual a 81. Então, produto dos valores de K é você multiplicar 81 pelo inverso dele. Ou seja, vai dar 1 sobre 81 vezes 81, ou vice-versa, né? A ordem não importa, é produto, dando 1. 1, no caso, é a letra A aí de Outback, tá? Então, marca a letra A. Questão comunzona, esse lance aí de você ter uma equação, ter uma perguntinha que começa com o lance de ter raiz dupla, de ter raiz distinta e desembocar em outra pergunta. É muito comum de prova, então isso é uma coisa que você tem que saber, tá bom? Obrigatoriamente. Bom, galera, vamos lá. Próxima questão aqui, ele quer que você resolva essa equação logarítmica e aí ele pede o produto das raízes para que eu tenha essa igualdade. Primeira coisa que me chama a atenção é a presença aqui de um x ao quadrado. E eu quero que você relembre comigo o que acontece quando eu tenho um expoente na base do logaritmo. Que isso é importante você lembrar. Então, quando você tem um expoente na base, quando você tem, por exemplo, isso daqui, ó, galera. Log de A na base B elevado a M. Sempre esse númerozinho que está aqui como expoente da base, ele vem para frente invertido, multiplicando aqui o log. Né? Quando era lá em cima, era o peteleco normal, vinha para frente, não mudando nada. Quando é aqui embaixo, ele vai invertido. Então, como aqui eu já tenho um 2, esse 2 é como se fosse o M ali em cima na história. Ele vem para frente invertido, só que ele já encontra o 12 na frente. Então, eles vão se multiplicar, vai ficar 12 vezes o meio. Então, a equação com essa alteração já feita vai ficar assim, ó. Eu vou repetir a parte da esquerda. Isso vai dar 1 mais 12 vezes 1 meio pelo log de 3 na base x, tá? E aí o 12 com 2, isso vai dar 6. Você vai ter, então, que o log de x na base 3 vai ser igual a 1 mais 6 vezes o log de 3 na base x. Agora, é claro, como que eu vou lidar agora aqui, ó, percebendo que eu tenho, no caso aqui, um log onde a base é 3, aqui é x, aqui é 3, né? E vice-versa. Lembra que na aula de logaritmo e no outro aprofundamento, a gente deu um bizu também para isso. Você, se não lembra, tá? É bom lembrar agora. Existia a fórmula da mudança de base, que era o quê, ó? Quando eu tenho log de A na base B, isso pode ser mudado para a base C, mas ao ser mudado para a base C, você não consegue transformar num log só. Isso vira divisão de 2 logs, onde a nova base é justamente a que eu tenho aqui embaixo, tá? Aqui à direita, quer dizer, tá? Então, se eu estiver passando para a base C, vai ficar o log do A na base C sobre o log do B na base C. Então é meio que esse fica em cima e esse fica embaixo, tá? Inclusive, se eu ler isso aqui da direita para a esquerda, é como se estivesse fazendo uma divisão de logs de mesma base, né? Porque, na verdade, eu estou dividindo ambos os logs na base C, eles se juntam virando log de A na base B. Você pode interpretar essa fórmula desse jeito também, que muitas vezes acaba sendo útil, tá? Não confunda essa fórmula com o log de A sobre B, onde o A sobre B é tudo junto, um logaritmando só. Não confunde com isso aqui, galera. Minha preocupação sempre que você troque as bolas e confunda isso com isso, que aqui seria na base 10 o log de A sobre B, que iria virar o log de A menos o log de B. Tudo isso são coisas que a gente já viu na aula de teoria, então se você está boiando, volta na aula de teoria para você rever isso que você então está precisando, tá? E o objetivo aqui não é nem falar dessa fórmula, e sim da consequência dela. A consequência dela de quando eu tenho uma troca, uma mudança de base, que consiste meio que na inversão de papéis do A pelo B. O A sendo a base e o B sendo o logaritmando. Se eu faço aqui uma mudança em que eu tenho log de A na base B
e vou passar isso aqui para a base A, aí você vai ter o quê? Você vai ter, no caso aqui, que isso vai dar 1 sobre o log de B na base A. Ou seja, toda vez que você estiver invertendo os papéis, você meio que bota 1 sobre aquele novo log com as coisas invertidas, a qual eu quero dar origem. E é isso que eu vou fazer justamente aqui. Esse log de 3 na base x, ele vai virar 1 sobre o log de x na base 3. Vamos deixar o x logaritmando, né? Que é o mais comum para fazer continhas de forma agradável. Em vez de deixar na base, poderia ter feito o contrário, né? Mexido nesse, não nesse. Mas eu preferi, por acaso, mexer nesse daqui, tá? Então, com isso, a sua conta ficou como? Ficou que o log do x na base 3 vai ser 1 mais 6 sobre o log do x na base 3 de novo. O x na base 3, o log do x na base 3, passa a ser de fato a minha variável. E aí, quando você tirar aqui o denominador comum, você vai ver que ele vai subir. Isso meio que vai virar uma função do segundo grau, vai virar uma equação do segundo grau com isso daqui. Você vai ter o log de x na base 3, tudo isso ao quadrado, igual a log do x na base 3, mais 6, né? Se você quiser, você pode chegar aqui, gente, e chamar de y aquele log que está ali. Se eu chamar isso aqui de y, o que, que vai acontecer? Ó, esse cara vai ser y e aqui você vai ter y ao quadrado, tá? Então, eu estou falando que o y é o log do x na base 3 e a equação ficou y ao quadrado igual a y mais 6. Vamos passar tudo agora aqui para a esquerda, hein? Vai ficar y ao quadrado menos y menos 6 igual a 0. Então pronto. A soma vai dar 1, né? Que é menos b sobre a. Tem que trocar o sinal ali. E o produto vai ser menos 6. Então as raízes vão ser o quê? Menos 2 e 3. Vai ter um valor negativo e positivo. Lembra que a soma você troca o sinal. Se você não vê isso de jeito nenhum, faz pelo delta, né? Pelo Bhaskara, que vai sair, tá? Então você vai ter, no caso ali, o quê? Ok? Vai ficar, então, ali. Você vai ter ali ou um y1, que é menos 2, ou um y2, que é 3. E os y's foi a gente que criou, né? A raiz original mesmo é o x, então agora eu tenho que voltar para encontrar o valor do x. Então, você vai ter aqui que o log do x na base 3, ele pode ser menos 2. E aí, beleza, você vai ter o quê? Que o 3 elevado a menos 2 vai dar o x ali em cima. Elevar negativo é o mesmo que você inverter o de cima com o de baixo, o que vai acabar te dando, então, ali, 1/9. Já no outro caso, você vai ter o quê, né? Fica, então, o log do x na base 3 igual a 3. E aí, você tem aqui, elevando também, que o segundo x ele vai ser 3 ao cubo, que é 27. Então, galera, a pergunta era o produto das raízes, beleza. Cuidado para você não se empolgar e falar, caramba, eu obtive uma equação do segundo grau, o produto das raízes é menos 6. Não é, né? Porque y são as variáveis que você criou. E o x é o que ele quer de verdade. Eu já vi gente se embolar aí e acabar errando, né? Dando uma desperto. Se fosse equação em x, aí tudo bem, né? Só puxar o produto e beleza. Agora, como é em y e o que ele quer é o x, aí não. Eu tenho que achar o y, para cada y achar o x e multiplicar no finalzinho mesmo. Não tem jeito, tá? Então, você vai ter aqui que se eu multiplico o x2 pelo x1, isso vai dar 27 vezes 1/9, o que no caso vai dar 3, tá? Tudo bem, galera? Tá aí, marca a sua opção que tem um produto. Vamos para mais uma, espero que tenha ficado claro. Vou sair da frente para você dar o printzinho aí. Printou,
Beleza, partiu. Vamos para a próxima. Questão também bem clássica. Tá vendo que as questões de SpaceX, assim, você fazendo uma gama bem grande de questões de SpaceX, os aprofundamentos no caso da SpaceX têm uma finalidade diferente dos da turma IME. Na turma IME, cara, infelizmente o cara é maluco, ele pode botar qualquer coisa na prova. Na SpaceX, você trabalhando em cima das provas, e aí já ficando mais aliviado em ter trabalhado em cima de questões antigas. E depois, partindo para aprofundamento, você já tá a cair com uma faixa, assim, de precaução em relação que pode cair bem alta, tá? Então, tipo, ele não varia tanto ou não faz tantas pegadinhas nem de longe quanto imita da vida, graças a Deus pra você, tá? Então, assim, cara, coragem, foca nos estudos aí, foca bastante porque, tá? Você vai conseguir. Então, ele deu esse gráfico aqui, marcou as abscissas 1, 2 e 8 lá embaixo, como você está vendo, é o gráfico do log do x da base 4, ele fala, e ele quer saber, no caso aqui, qual é a área desse retângulo formado aqui no meio. Ou seja, é um retângulo que ele forma pegando uma vertical, passando por 2, uma passando pelo 8, marcou os y do 2 e do 8 na função e passou uma horizontal por cada um deles. Ele acabou fechando uma figura aqui no meio. Ele quer saber justamente qual que vai ser a área dessa figura. Como que você vai encontrar o valor que eu tenho aqui, tá? Então, qual que vai ser a ideia, galera? Você pode achar o valor da base, né? Que o valor da base vai ser o quê? 8 menos 2. E aí, o que vai ser, no caso, cada y? Cada y aqui encontrado, quando você, no caso... Por que 8 menos 2 se você não entendeu ainda? Essa distância é menos essa, tá, galera? Aqui é 8 e aqui é 2, tá? Então, a diferença, 8 menos 2 vai dar um 6, que é a base. Tranquilo? E aí, você vai ter um y que eu vou chamar de y2 e o y que eu vou chamar de y1. O y1 ó, é relativo ao x, que aí, como tá ligado a ele, eu vou chamar de x1. E o y2 é relativo ao x, que, como está ligado a ele, eu vou chamar de x2. Então, esse pontinho aqui é o pontinho que tem x1 e y1. Se eu jogar o 2 lá dentro do log, eu vou encontrar o y dele. Por que dentro do log? Porque é a equação da curva, que justamente contém o ponto. Ó. Ele está dentro dessa linha azul. Essa linha azul é esse log. Então, é um par ordenado em que, tendo cada x, para encontrar o y correspondente, eu tenho que pegar e substituí-lo lá dentro, tá? Então, se eu pegar o 2 ali, você vai ter o quê? Para o x1 igual a 2, o seu y1 vai ser o log na base 4 do 2, ok? E para o x2 igual a 8, o y2 vai ser o log na base 4 do 8, tá? Então, aqui você pode fazer o quê? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Lembrando que quando o expoente está na base, ele vem para frente invertido. Então, vai ficar 1/2 do log do 2 na base 2. Só que isso vai dar 1. Então, acaba que para o x1 igual a 2, você vai ter que o y1 vai dar 1/2. Tá legal? E para o x2 igual a 8, vamos lá. Aqui você vai ter o quê, né? 8 é 2 ao cubo e 4 é 2 ao quadrado. Então, você pode pegar e jogar o 3 para frente. Ele vem como 3 vezes o log, né? Porque quando ele está em cima, ele não vai para frente invertido, ele só inverte como ele vem como expoente de quem está aqui embaixo. E aí você terá 3 vezes 1/2 vezes o log do 2 na base 2. Aí fechou. Porque isso aqui vai ser igual a 1. Consequentemente, a conta que vai sobrar é apenas 3 vezes 1/2. Você vai ter que isso aqui vai dar 3 sobre 2. Logo, para o x2 igual a 8, você vai ter que o y2 é 3 sobre 2. Então, da mesma maneira que aqui eu fiz um x menos o outro para criar base, aqui você vai fazer um y menos o outro, né? O mais alto menos o mais baixo, para você ter o valor também da altura do retângulo.
dando 3 meios, menos ali 1 meio. Que vai dar 2 sobre 2, né, galera? Vai cortar, vai dar 1, tá? Cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, né? Vai dar 1. Então, você vai ter base 6 e altura 1, tá? Então, eu tenho base vezes altura, né? Que a área de um retângulo é isso. É base pela altura. Então, questão lindamente pronta. Fica 6 vezes 1, 6. Vou botar 6 unidades de área, mas a questão não é discursiva. Então, isso nem faz tanta diferença para a sua vida no momento, tá? Então, olhando aqui as opções, vamos conferir com a gente. Você vai ter que isso vai ser exatamente a letra B de nádegas, tá bom? Então, marca aqui. Mais uma questão detonada. Tira o seu print aí, tá? Repara, questão bem comum, zona de cair em prova, nada demais. Falou? Valeu, gente. Te espero até a próxima.